Ora bem, deixem-me lá ver se isto funciona, é a primeira vez que estou a utilizar este sistema. Deixem-me ver que eu estou a ver se isto está em direto ou não, ainda consigo perceber se está. Alguém me consegue dizer aí alguma coisa deste lado? É a primeira vez que estou a utilizar este sistema. Ah, alguém me consegue dizer aí alguma coisa deste lado? É a primeira vez que estou a utilizar este sistema. Ah, vão fazendo. Olá, já pronto, já percebi. A Ludovica está a ver, a Adelaide também. Olá às duas. Manela, Zita, ora bem. Vamos só esperar que entre mais gente. Isto é uma formação, uma pequena formação sobre bases de Flame. Oh. E quero com esta formação. Olá, Cláudia. Ainda bem, pronto. Estás a ouvir? Não está pior. E quero aqui, como eu estava a dizer, explicar aqui um pouco o que são as bases da Oriflame, como é que podemos aplicar, descortinar aqui, desmistificar aqui um pouco o portfólio de bases da Oriflame. Só esperar que entre aqui, se conectem mais algumas pessoas. Olá, Nair. Olá, Antónia. Só para ver se começamos mais dois minutos e começamos. Como eu estava a dizer, é a primeira vez que estou a utilizar este sistema. Não sei se espero que isto corra bem, mas também se não correr assim tão bem, estou desculpado porque é a primeira vez. E isto foi um autodidata que tive que aprender como é que isto se fazia e pesquisar e 30 por uma linha para saber como é que isto se fazia, para vos conseguir também mostrar a formação sobre, neste caso, sobre as bases. Esta há de ser uma de muitas formações que eu vou fazer. A primeira é aquela, resolvi fazer de bases porque aquele produto de maquilhagem que mais pessoas perguntam como é que podem escolher a base certa, para o tipo de pele, para a cor, o que devem fazer, etc e tal, isto, aquilo e o outro. E então comecei pelas bases porque é provavelmente o produto de maquilhagem que mais mulheres usam. Porque nem todas usam lápis de olhos ou nem todas usam sombras, mas praticamente base, quase todas usam base. Então, como eu estava a dizer, esta formação é para vocês tentarem saber aprofundar e saber mais sobre como escolher a base certa para vocês. Vamos identificar o tipo de pele e o subtom de pele. Isto é muito importante. Depois de saber, vamos saber corresponder a base, a cor certa e a base certa para as necessidades. Vamos perceber as diferenças entre as várias bases da Oriflame, os benefícios únicos de determinadas bases e depois, obviamente, a base mais indicada para vocês. Quando escolhemos uma base, há que ter certos aspectos em consideração. Temos que saber escolher o tom mais adequado, o subtom, que é uma coisa que nem toda a gente recomenda, mas eu acho que devemos escolher muito o subtom,
e vocês já vão ver porquê. As necessidades de cobertura, se queremos mais cobertura, por exemplo, se tivermos uma pele muito, muito perfeita, sem borbulhas, podemos escolher um tipo de cobertura. Se tivermos uma pele com acne ou com algumas coisas mais visíveis, já temos de ter outro tipo de cobertura, o tipo de pele e depois também saber adaptar a base à estação do ano onde nos encontramos. Ora bem, escolher o tom de pele, escolher o tom de base mais adequado. Obviamente tem que ser o mais parecido com o tom do rosto, o tom de pele do rosto. E isto sim, porquê? Porque a base não é para ser notada, a base é para nós colocarmos a base, mas a base não tem que se ver, uh, tem que ser muito disfarçada. O que é que isto quer dizer? Vocês de certeza conhecem aquelas pessoas que abusam da base e agora não, mas quando andávamos nos cafés, não é? Que alguém entrava, alguma rapariga entrava no café e que tinha muita base, nós conseguíamos logo ver que ela estava com muita base, tinha excesso de base. Ainda que o tom seja parecido com o da pele, nota-se perfeitamente que tem muita base. E isso não é o que nós queremos. Nós queremos uma base que corrija algumas imperfeições da pele, mas a nossa pele tem algumas coisas, características que têm que ser mantidas. Tem um sinal, uma coisa tem que ser mantida. Mas não, quando escolhemos a base, não necessariamente temos que escolher o tom mais parecido com o rosto. Isto porquê? Porque, por exemplo, eu digo aqui, se tivermos o peito ou o pescoço mais escuros ou mais claros, não é? Teremos que adaptar aqui e arranjar aqui um tom intermédio para que depois não fiquemos, para que fiquemos mais uniformes na totalidade. E vocês perguntam, mas é possível ter um tom mais claro ou mais escuro do rosto, do pescoço, etc. E eu digo que é. Por exemplo, uma senhora que anda no campo, ela até, ou que trabalha no campo, por exemplo, é o exemplo mais óbvio, existem muitos, mas este é o mais óbvio. Uma senhora que trabalha no campo, por norma está tapada nos braços e no peito, anda tapada, etc. Anda ou anda com uma t-shirt, seja como for, anda tapada. Mas o rosto está muito exposto ao sol, e então fica com um tom um bocadinho mais escuro. Ficando com esse tom mais escuro, sabe, quando a pessoa se despe, nota-se perfeitamente a diferença depois do peito e aqui da zona do pescoço, do decote, não é? Para o rosto. E então temos que arranjar aqui um tom intermédio, de maneira a que não fique nem muito claro nem muito escuro e que fique mais uniforme. Outra das coisas que vocês têm que ter em atenção quando se escolhe uma base ou a cor de uma base, têm que ter atenção em escolher sempre um tom, um nadinha ligeiramente mais claro que o tom da vossa pele, porque as bases, por norma, todas as bases acabam por oxidar durante o dia. E elas oxidam porquê? Oxidam porque entram em contato com o pH da nossa pele e acabam por ficar ligeiramente mais escuras. Não é? As senhoras, muitas delas, queixam-se que, começo com uma cor de base de manhã, quando ponho a minha base está perfeitinha para a minha pele. Ao final do dia parece que tenho a base mais escura. É poluição. Poderá ser algum bocadinho de poluição, mas tinha que estar da roda do tubo de escape. Mas, para ficar mesmo a notar-se, o que acontece é que ela acaba por oxidar. E esse oxidar acaba por escurecer um pouco a pele. Depois, não significa que... Depois isso também tem a ver com o tipo de pele que a pessoa tem e com o pH da própria pele. E nem todas as bases depois oxidam da mesma forma de uma pessoa para outra, porque a mesma base pode numa pessoa oxidar de uma maneira e noutra pessoa oxidar de outra maneira e e haver diferença porque todas as pessoas têm pHs diferentes e tipos de pele diferentes. Por isso, o melhor mesmo para evitar esta oxidação será sempre usar um primário. O primer, antes da base, vai fazer aquela camada protetora, não é? E acaba por a base não entrar diretamente em contacto com a pele,
como não entra diretamente em contacto com a pele, ou entra menos, por assim dizer, não oxida tanto. Daí a base durar mais tempo também e mais uniforme de manhã à noite se tivermos primer. Pronto. Se vocês estiverem a ver e forem tendo algumas dúvidas, vão perguntando, enviem aí comentário, que eu estou a ver os comentários, vão enviando alguns comentários, porque assim também posso ir ajudando. Depois, uma coisa muito importante, nem todas as pessoas sabem, quando escolhem a base, é ter atenção ao subtom de pele da base. E o que é o subtom? O subtom é aquele tom da pele disfarçado, não é? Em que pode ser ou mais frio ou mais quente. A pessoa pode ter uma pele morena, mas pode ter um subtom mais frio ou um subtom mais quente. Ok? E então, normalmente o que eu digo às pessoas é que tenham atenção sempre ao subtom, porque aí de certeza que a base vos vai cair bem e vos vai ficar bem. Como é que nós podemos ver o subtom da nossa pele? Eu tenho duas dicas. A primeira tem a ver com as joias. Nós próprios, e as senhoras que usam mais, usam brincos, colares, etc., de certeza que com dois tipos de joias, o ouro e a prata, sentem-se melhor com um ou com o outro. Isto significa que se eu puser uns brincos de ouro e um colar de ouro, etc., e se me ficar bem, eu gosto mais. Muitas das senhoras dizem eu gosto mais de me ver com ouro do que com prata. A prata não me fica tão bem, parece que fico morta. Lá, lá, lá. Isso significa que se fica melhor e se gosta de ver melhor e se o tom do ouro lhe cai melhor, significa que ela tem um tom de pele mais quente. No entanto, se for ao contrário, se tiver se os tons prata, os tons cinza, lhe ficarem melhor, ou o ouro branco, pronto, lhe ficar melhor, significa que o tom de pele é um tom de pele mais frio. No entanto, se a pessoa, eu dou-me bem com as duas, eu gosto de me ver com as duas, tanto uso prata como uso ouro, e gosto das duas e ficam as duas bem. Melhor ainda, é porque tem um tom de pele neutro, nem é quente, nem é frio. Outra das dicas que vocês podem ter em relação à escolha do subtom da base tem a ver com as veias. Se olharem para o pulso, e normalmente no pulso é onde nós conseguimos ver um tom de veias, pronto. Se olharem para o pulso e se as veias forem mais azuladas, aqueles azul arroxeado, significa que elas indicam um tom frio. Significa que temos um subtom de pele frio. Se forem mais verdeadas, significa que temos quente. Se não for nem tanto assim esverdeadas, nem tanto azuladas, arroxeadas, estamos numa categoria num subtom de pele neutro. Por exemplo, nas bases Oriflame, nós temos muitas das nossas gamas, principalmente as gamas da Giordani, e praticamente todas, mas as Giordani é onde isto destaca mais, aparece muito o rose e o beige. Porquê? Indica aqui o subtom. O neutral, por exemplo, o neutral rose, que são tons rosas, são tons mais frios, e o neutral beige é um tom mais quente, é um subtom mais quente. Então, a base são as duas neutral, não é? Mas depois uma é rose, que é mais fria, e outra é beige, que é mais quente. Logo por aí conseguimos também depois escolher qual das duas neutral, neste caso, poderíamos escolher. Depois, outra das coisas que temos que ter em atenção quando escolhemos uma base é a questão da cobertura. Pronto. Aqui, como podem ver na imagem, tenho aqui uma imagem sem base, depois com uma base com uma cobertura mais ligeira,
e outra com uma cobertura mais alta. Como eu disse no início, uh, a base, as coberturas, por exemplo, as coberturas ligeiras são para peles que não tenham assim grandes coisas que se queiram disfarçar ou esconderem, por assim dizer. São uma cobertura mais suave, mais ligeira, que não tão intensa. No entanto, se tivermos uma pele que tenha algumas borbulhas, uh, ou do acne, ou algumas manchas, não que sejam manchas pronunciadas, mas alguma mancha, e aí sim devemos escolher um tipo de cobertura mais elevado, porque queremos disfarçar estes sinais que temos no rosto. Depois, outra das coisas que vocês devem ter em atenção, já falámos do subtom de pele, já falámos do que queremos do acabamento ligeiro ou de uma cobertura ligeira ou uma cobertura mais intensa, mas depois também temos que ter em atenção o nosso tipo de pele. E porquê? Porque as bases vão reagir de forma diferente conforme o tipo de pele que temos. Ora bem, se tiver, e espero que muitos de vocês saibam o vosso tipo de pele. Se não souberem, nós poderemos analisar, eu posso analisar com recurso a uma tecnologia de ecografia, pronto, fazendo uma ligeira ecografia à pele, podemos analisar a pele em profundidade e perceber o tipo de pele que têm. Mas se já souberem o vosso tipo de pele, já podem escolher a base de acordo, e podem e devem escolher a base de acordo com o vosso tipo de pele. Uh, as, uh, as iluminadoras, as bases mais brilhantes, por assim dizer, são muito mais indicadas para quem tem pele seca, que é baça, já de natureza é baça, ou pele normal. Quem tem, por exemplo, uma pele mais oleosa, com tendência a ser mais oleosa, aí deve considerar escolher sempre uma base que seja mate. Porquê? Porque vai matificar a pele. Depois há aqui no terceiro ponto, quando eu digo que o acabamento é acetinado em vez de mate. Pessoas que tenham já algumas rugas devem sempre escolher nunca devem escolher, por assim dizer, um acabamento mate. Porque o acabamento mate vai acentuar um pouco e vai destacar um pouco as rugas. Daí, se tiverem já algumas rugas, devem escolher sempre uma base com um tom mais aveludado, mais acetinado, para evitar destacar esse tipo de rugas que já se podem notar. Depois, uma das coisas, quando eu digo nos workshops que faço e que surpreende sempre toda a gente, é que nós não devemos, as senhoras não devem usar porque eu não uso, não devem usar uma única base. O ideal seria sempre usar duas cores de base. Porquê? Porque, como é óbvio, nós no verão, e esperemos que este verão ainda consigamos apanhar sol, apanhamos sol e ficamos com um tom de pele muito mais escuro. Se ficamos com um tom de pele muito mais escuro, logo aí deveremos usar depois uma base para o nosso tom de pele mais escuro. Isto porquê? Porque vamos supor que até estamos bronzeados, mas durante o inverno o nosso tom de pele é assim mais clarinho. Se vamos colocar a base que normalmente colocamos no inverno, o que é que vai acontecer? É óbvio que vamos ficar com os braços, o peito, o pescoço bronzeado e depois a cara praticamente morta e sem cor nenhuma. E então, uma das coisas que devem fazer é considerar usar uma base de inverno e outra base de verão. Outra das coisas que também têm essa atenção depois é na escolha da cor da base. Não só da cor da base, mas da fórmula da base. No verão, temos que escolher uma fórmula mais ligeira de base e com um fator de proteção elevado. No inverno, temos que escolher uma base
que hidrate mais, que seja mais hidratante, e com um fator de proteção à mesma, mas que não seja tão elevado como é o caso do verão. Ora bem, aplicação da base. Outra das perguntas que me fazem muito sobre a aplicação da base é como é que devem aplicar a base. Eu respondo sempre, a pessoa deve aplicar a base de acordo com aquilo que se sente melhor aplicar. Seja ela pincel, seja ela esponja, seja ela... Pronto. Depende muito ou até podem aplicar, há muita gente que aplica a base com os dedos. Isto depende muito do gosto e de como as pessoas se sentem bem. No entanto, eu, nas maquilhagens que faço, utilizo sempre pincel. Eu gosto muito do pincel. Porque consigo chegar, aplicar em todo o rosto e consigo chegar a certas zonas, por exemplo, aqui no nariz, aqui nesta curvatura do nariz, consigo aqui ao pé da orelha, etc. Consigo ter uma aplicação melhor. Gosto mais do pincel, mas é obviamente uma questão de gosto pessoal e de como se sentem melhor a aplicar. Eu gosto mais do pincel por vários motivos, mas é uma questão de gosto. Antes, quanto é que devem aplicar? Depende de base para base e como evitarem aquele aspecto empapado. Isto, evitar o aspecto empapado, também tem muito que se lhe diga, porque há pessoas que acabam por... Depois, vamos lá perceber como é que vocês conseguem um look mais perfeito e mais natural quando aplicarem a vossa base. Ora bem, em primeiro lugar, a base tem que estar limpa e hidratada. Esse é um ponto número 1. Devem fazer, antes de qualquer maquilhagem, devem fazer os cuidados do rosto. Sempre. Porquê? Porque precisam de hidratar a pele, limpar, obviamente, e hidratar a pele para a pele também suportar a maquilhagem. E agora vocês perguntavam-me assim, já que ninguém me está a fazer perguntas, eu vou fazer as minhas perguntas e responder ao mesmo tempo. E agora vocês perguntam-me assim, eu de manhã fiz os cuidados do rosto, saí de casa, pus a minha maquilhagem, depois cheguei a casa, troquei de sapatos, pus um risco de olhos e pus mais um bocadinho de base e tudo mal. E tudo mal. Devem, quando se chegarem a casa e se querem reformular, ou não é retocar, se querem voltar a fazer uma maquilhagem e voltar a colocar base, devem retirar a base toda, retirar a maquilhagem toda que fizeram de manhã, voltar a fazer os cuidados do rosto, usando os 4 passos, a limpeza, os olhos, o sérum e o hidratante, voltarem a fazer os cuidados do rosto e depois sim começarem a pensarem na base. Porque se não retirarem, e há muita gente que o faz, acreditem que há muita gente que o faz. Se chegarem à noite ou ao final da tarde e voltarem a colocar base sobre base, é uma grande asneira. Porque vai-se notar, não vai ficar uniforme, porque entretanto a pele já absorveu um bocadinho da base que colocámos de manhã, e depois há zonas da pele onde absorve um bocadinho mais que outra, e depois se formos colocar sem tirar, vai acontecer que num lado fica com 3 cm de base, isto é um exemplo, obviamente, e no outro lado fica com meio centímetro. Então é retirar tudo, fazer os passos dos cuidados do rosto, da hidratação, e vou começar de novo. A seguir à hidratação, que é sempre muito importante, temos que ter os nossos cuidados de proteção solar. Neste caso, eu apresento aqui a nova linha da Oriflame Sun 360, que saiu no catálogo passado, e apresento provavelmente o melhor protetor solar que está no mercado, com o Novage, com UVA, com fator de proteção 50 e UVA PA mais. Ou seja, acima desta proteção, só mesmo feito por encomenda. Ok?
Pronto. Cuidados do rosto feitos, aplicar o protetor solar. A base tem protetor solar, não custa nada, ainda bem, muito bem, boa, mas não custa nada aplicar sempre um protetor solar. Depois, começamos então na make-up, na maquilhagem assim, por assim dizer, e acabamos os cuidados do rosto que duram até ao protetor solar e depois vamos para a maquilhagem. E antes de colocar a base, temos sempre que escolher um primer. E as pessoas perguntam-me, mas o que é o primer? Porquê é que eu devo pôr o primer? Então, uma das coisas foi aquilo que eu disse há pouco. Tem a ver com a oxidação da própria base. Se nós tivermos um primer na pele, se colocarmos o primer antes da base, a base não vai estar tanto em contacto com a nossa pele e acaba por durar muito mais. Como não entra tanto em contacto com a nossa pele, não oxida tanto. Este é logo um fator principal, é não oxidar tanto a própria base. Outra das coisas que devem ter, e para que serve o primer, é, por exemplo, aqui o primeiro da Nova Age é um pour and line. E o que é que este primer vai fazer? Este primer vai preencher os poros e as linhas finas e vai dar um acabamento mais uniforme e mais aveludado. Além de fazer aquela capa que vai ajudar à fixação da própria base. Este pour in line, por exemplo, é aquilo que os dois primeiros são aqueles que eu recomendo, mais o pour in line, porque gosto muito e é aquilo que, obviamente, eu mais vendo. Mas o primer vai permitir que a base dure mais tempo, que não escorra, que se mantenha uniforme em todo o rosto também muito mais tempo, porque o nosso rosto tem diferentes zonas de absorção, por exemplo, ou de transpiração, por exemplo. Uma pessoa que tenha uma pele mista ou uma pele oleosa na zona T, acaba por ter sempre uma base com um aspecto diferente na zona T do que, por exemplo, nas maçãs do rosto. Então, este pour in line vai acabar isso e vai manter uma tez mais uniforme em toda a pele. Depois, como é que se deve espalhar a base? A base deve ser sempre espalhada do centro do rosto para do centro do rosto para fora. E devem fazer sempre isso junto aqui à zona onde começa o pescoço, até à zona onde começa o pescoço, não o pescoço todo, o pescoço todo depois podemos eliminar ou destacar com um pó, com umas pérolas, ou seja, mas sempre aqui à linha do queixo, abaixo da linha do queixo, pronto, e sempre até à raiz dos cabelos. Nunca, por exemplo, na testa nunca ficar a meio, porque senão vai-se notar se a pele, vai-se notar um brilho, por exemplo, onde há base, onde não há base, e mais base, por exemplo, onde há base. Então devem sempre fazer-se até à extremidade dos cabelos, até mesmo à zona dos cabelos, aqui perto da orelha, contornarem o rosto todo. Depois, aplicadores. Era aquilo que eu disse há bocado. Depende, o aplicador depende muito do nosso gosto, sendo que existem técnicas, regras, por assim dizer, para o acabamento ou para espalhar a base. Nós existem as esponjas normais de maquilhagem, existem os pincéis. Nós, Oriflame, temos o pincel de base normal e depois temos o pincel de base Giordani, vocês já vão ver a diferença entre um e outro. E depois temos a nossa esponja híbrida, que eu também já vou dizer como é que ela funciona. As bases. As esponjas, elas conferem uma cobertura mais ligeira, pronto, e funciona muito bem com bases mais espessas ou com aqueles cremes BB, sendo que
elas, eu, por exemplo, não gosto muito de fazer com esponja por um grande motivo. As esponjas absorvem muito, muita base. Pronto. E acabamos por, não sei se alguém já tentou lavar alguma esponja de base e por mais que nós passemos aquilo debaixo de água, esfregamos, 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 aquilo continua a sair água castanha da base, pronto, está sempre a sair e nunca nos vimos livres daquilo. Depois, outra das coisas é, começam a desfarolar e fica feio, depois nós estamos a aplicar, fica mais feio. As bases, estas esponjas recomendo para aquele tipo de bases em boião. Pronto, bases em creme, naquele creme assim, como é que eu vos hei de explicar? Um creme mais rijo. Pronto. E estas sim são ideais para esse tipo de bases. O pincel Precision. Este é aquele pincel que eu utilizo em todas as minhas maquilhagens e que não dispenso. Porque ele, como vos disse, ele é em forma de língua de gato, é assim espalmado, e tem este formato assim mais arredondado que nos permite chegar aqui às zonas do rosto, principalmente estas zonas aqui do nariz, aqui de lado, e permite chegar bem a essas zonas. Eu gosto muito e é aquele pincel que mais vendo e mais recomendo para efetuar as maquilhagens. Depois, obviamente, ele, como nas esponjas, também aplicamos a base de dentro para fora. O pincel de Jordan Gold, que é aquele que eu estava há pouco a dizer, este também permite, também é bom, eu gosto mais do outro, mas há muita gente a utilizar este também. É arredondado, ele aqui não dá para ver na imagem, mas ele é assim arredondado e plano. É arredondado e depois é plano. E permite uma cobertura também muito boa. Depois, para uma cobertura mais intensa, temos a esponja híbrida. Um dos conselhos que eu dou a quem utilizar este tipo de esponja é molhem-na sempre antes de usar. Porque se vocês utilizarem a esponja seca, assim que colocarem base, ela vai absorver a base toda que vocês colocaram. E vocês vão ter que colocar mais base. E ela vai absorver ainda um bocadinho. Ou seja, numa utilização vocês vão gastar 2 vezes mais base. Depois, se ela estiver úmida, ou passem na torneira, põem debaixo da torneira, depois apertam-na, fica úmida, é o suficiente. Já não vai absorver a base. A base vai ficar no lado de fora, praticamente, ou nos primeiros milímetros de esponja. E acaba por espalhar melhor. Ok? Depois, tem esta base preta. Esta base preta, quem tiver uma base, por exemplo, de doseador, coloca ali a dose, um bocadinho da dose, depois espalha. Em vez de estarem a colocar no, 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 no pulso, ou na mão, ou nas costas da mão, colocam além. E depois ponteiam a cara e depois sim acabam por espalhar com a base. Com a base não, peço desculpa, com a esponja. Lição muito importante, e por acaso este fim de semana estive em direto com uma amiga e cliente minha, a Cláudia, que me ligou, epá, como é que eu lavo o meu pincel de base? E eu lá estive a explicar como é que se fazia e como é que se devia fazer. Pronto. Eu faço como está na imagem, eu coloco um bocadinho de detergente, de detergente não, de sabonete líquido, que não seja muito agressivo, que seja um sabonete líquido, por exemplo, eu utilizo o nosso Essence Co, porque é hidratante, é um creme, é um gel de mãos que é hidratante para não secar as cerdas dos pincéis.
Ou seja, nunca lavem os pincéis com detergentes da louça, que são extremamente secantes, e obviamente lexíveis e polícia de bangos e 30 por uma linha. Não. Tentem lavá-los sempre com um shampoo, por exemplo. Um shampoo é uma coisa boa, mas com uma coisa que seja com um creme, com um sabonete líquido que seja mais hidratante. Depois, devem fazer a limpeza dos pincéis ou das esponjas uma vez por semana. Isto porquê? Duram mais tempo. Quando estão a aplicar, não correm o risco daquilo secar por dentro e unir as cerdas, por exemplo, e começar a aplicar não tão uniforme, mas principalmente também porque ao nós estarmos a utilizar, as cerdas acabam sempre por arrastar um bocadinho de pele morta, de bactérias, etc. Então, aí acabam sempre por eliminar e prevenir. E então, uma vez por semana lavar pincéis, como debaixo de água a correr, sempre no sentido em que está este aqui na imagem, nunca ao contrário. E muito importante porque a água tem que escorrer cerdas abaixo. Se fizermos ao contrário, ela vai entrar dentro do pincel e vai se acumular dentro do pincel. Ela assim já vai molhar as cerdas e vai entrar alguma. Mas se virarmos o pincel ao contrário, ela vai entrar dentro do próprio tubo do pincel e vai provocar, pode apodrecer. E apodrece aqui as cerdas cá do lado de dentro e depois às tantas vocês estão a aplicar a base e estão a sair as cerdas. Não. É para baixo, virado para baixo, o pincel sempre virado para baixo, ponham um bocadinho de creme na mão e esfregam debaixo da torneira com água corrente. Esfregam, esfregam, esfregam. Não saiu tudo. Voltam a pôr um bocadinho de sabonete líquido nas mãos, voltam a esfregar, a esfregar, a esfregar. Bom, vão fazendo este passo até que deixe de sair a agulha castanha da base. Obviamente, se fizerem isto todas as semanas, não chega a acumular tanta base e lavam-nos mais rapidamente. Outra coisa que depois devem ter a intenção digo agora para secar. Para secar, não colocam dentro do copo virado para cima. Porque a água que está nas cerdas vai entrar dentro do pincel. Não colocam. É asneiro. Quando muito, se não tiverem como deixar na vertical para a água escorrer, não é? Devem pelo menos deixá-lo deitado com, por exemplo, um isqueiro ou uma tampa de uma garrafa, seja qualquer coisa por baixo para dar um bocadinho de inclinação e a água também sair, a pouca água ou a água que tenha entrado dentro do pincel, possa escorrer e sair e ele ficar seco por dentro. E assim evitam que as cerdas apodreçam. Bases Oriflame. Na Oriflame nós temos 3 tipos de bases. Temos bases com doseadores, bases com pipeta e bases em tubo. Bases com doseador. Toda a gente já viu este tipo de doseadores. São bases que têm uma quantidade de dose que é recomendada, é aquela dose, é pôr uma dose e é aquela dose que é certa. E depois temos aqui a Everlasting 5, que foi da última que saiu. Temos aí o Skin, a Master Creation. Pronto, temos 5 bases de conduziador. Depois temos base de pipeta. Temos a nossa Liquid Silk de Jordani Gold, em que a quantidade recomendada para esta base são 4 gotas. Atenção a esta base que ela é líquida, mas mesmo líquida. Então, convém colocar a base, por exemplo, nas costas da mão, mas com algum cuidado, porque como ela é líquida, se abusarmos nas gotas, ela vai escorrer e vai escorrer pela mão. Depois temos as bases em tubo, que toda a gente conhece também, temos 5 bases em tubo, em que a quantidade recomendada é qualquer coisa como uma amêndoa, tamanho de uma amêndoa, mas uma amêndoa, sem casca, só a amêndoa, porque com casca é para uma família.
É para maquilhar uma família. Não, é uma amêndoa, tamanho de uma amêndoa. Outra coisa importante, a renovação das bases. Ainda que as bases estejam fechadas, elas depois de abertas, porque nós, ao utilizarmos, estamos a entrar ar, seja qual das bases for, seja ela doseador, que ainda assim a doseador é que entra menos ar, mas seja ela a doseador, seja ela de pipeta, seja ela de agora a de tubo, seja ela qual for, elas têm uma duração de 6 meses. Ou seja, ao fim de 6 meses não significa que ela não esteja boa. Pode, provavelmente, ao entrar em contato com a pele, oxidar, por exemplo, muito mais rápido, porque já não tem as propriedades originais dela. E então, eu aconselho a cada 6 meses trocarem as bases. Obviamente, isto acho que é do senso comum, deve ser guardada da luz do sol, porque uma das coisas principais do calor é que vai secar muito a base e depois se torna mais difícil de aplicar. Ora bem, e então temos aqui nesta imagem o portfólio. O portfólio de bases Oriflame. Aqui está ele, o portfólio de bases Oriflame. Temos 10 bases, todas diferentes e todas específicas e todas com tecnologias diferentes umas das outras. Vocês podem dizer, mas tanta coisa. Sim, há peles diferentes e há necessidades diferentes de cobertura e então daí termos este portfólio neste momento de 10 bases diferentes. Há aqui duas que vocês podem pensar que são iguais, que são as AZ, mas mesmo as próprias AZ temos bases papéis, temos a Hydra e temos a Mate, que é próprio papéis oleosos. Então, base de cor, esta é a base de cor da Power Up da On Color. Tem 4 tons, dá para todos os tipos de pele, tem uma cobertura ligeira e tem manteiga de karité e é bastante nutritiva e hidratante. Quando colocada fica bastante hidratante. Depois temos o creme BB com fator de proteção solar. Esta não tem, a On Color não tem proteção solar. Agora, o creme BB já tem proteção solar. Tem um fator de proteção solar 10. Depois temos, tem 3 tons. Dá para todos os tipos de pele e oferece uma cobertura mais ligeira. Depois tem aqui o Moisture Blend, que tem a ver com a umidade. Pronto, este creme BB acaba por deixar a pele, não seca a pele, pronto, acaba por deixá-la não úmida, mas não seca a pele, pronto. E tem este agente Skin Blurring, que é, por exemplo, deixa a pele como se tivéssemos um filtro. Vocês estão a ver aqueles filtros de telemóvel que se usam agora, que se tiram fotografias e ficam assim, com uma pele assim muito, muito, muito bonitinha, pronto. Tem esse tipo de agente que também deixa a pele assim muito, muito, muito lisinha e muito bonitinha. Depois temos a nossa base da Everlasting Sync. É a gama de bases com mais tons da Oriflame, neste caso são 15 tons, dá para papéis mistas a oleosas, tem uma boa cobertura, dá um acabamento semi-mate e o semi-mate deve-se também à tecnologia Skin Response. E o que é esta tecnologia Skin Response? Esta tecnologia Skin Response é uma tecnologia patenteada que faz com que a base se adapte à situação da pele. Como é que eu hei de explicar? Vamos supor que vamos para um sítio
onde está muita umidade. Ela adapta-se à umidade e fica e mantém-se semi-mate. Vamos para um sítio onde está muito seco. Ela acaba por responde, né? O skin response acaba por responder e acaba por manter-se igual. Ou seja, dependendo do ambiente onde nós estamos, ela vai sempre respondendo uh, ao ambiente e vai se mantendo uniforme sem precisar de alteração. Depois temos aí o oil control, pronto, que é isso mesmo, acaba por dar um controle da oleosidade, tem também, obviamente, a ver com o skin response, acaba por dar um controle da oleosidade ao longo do dia. O skin camouflage tem a ver com uns pigmentos que permitem camuflar algumas coisas da nossa pele. Pronto. Alguma manchinha mais ou menos nítida, ela acaba por camuflar esses pigmentos. Depois, ela permite uma utilização até 30 horas. É a prova de transpiração, desvanecimento e de transferência. E é indicada para todos os subtons de pele. E quando eu digo indicada para todos os subtons de pele, é porque ela tem 15 tons. E então, dos tons, de todos dos 15, há subtons frios e subtons quentes. Tem fator de proteção solar e UVA. A seguir temos esta é a nossa Aqua Boost. Esta Aqua Boost do ano tem 6 tons, também para uma pele normal ou oleosa, com uma cobertura ligeira, média, e dá um acabamento assim iluminador. Pronto. Esse acabamento iluminador e tem um ativo natural, tem uma tecnologia de gel que dá uma sensação de frescura à pele e depois tem um ativo natural Glacier Water que mantém a hidratação da pele, ou seja, a pele fica hidratada o suficiente e bem hidratada com esta Aqua Boost. Tem fator de proteção 20. Depois temos a Everlasting Extreme, que tem 6 tons para todos os tipos de pele, mas tem uma cobertura muito elevada. Confere à mesma um acabamento natural. Depois tem esta tecnologia Fresh Fix, que é uma tecnologia resistente à água e ao calor, e ao suor, peço desculpa. E depois tem um complexo Skin Renew, que revitaliza e renova e protege a pele ao mesmo tempo. Esta base é de longa duração, é resistente a transferências. A transferências é, por exemplo, quando nós damos um beijo a alguém, tocamos rosto com rosto, o outro rosto não vai ficar com base. Por isso é que eu aqui, quando digo resistência a transferências, é mesmo isso. É quando damos um beijo a alguém, acaba por não haver passagem da base, como às vezes acontece com algumas bases. É resistente também à água, à transpiração, e tem fator de proteção de 30. Depois temos as Hydra. Estas Hydras, eu já fiz um direto sobre estas Hydra. Estas Hydra têm 4 tons. Estas são as Hydra, a AZ Hydra. Têm 4 tons, têm uma cobertura muito ligeira, tem um acabamento muito natural. Tem uma coisa que está muito na moda agora, que é o Urban Shield, que protege contra a poluição e tem mais 10 benefícios, que hidrata durante todo o dia, tem fator de proteção 30, não tem óleo, que é muito importante, e é não comedogénica, ou seja, o não comedogénica significa que não vai entupir os poros e vai deixar os poros respirar normalmente. Tem o Urban Shield,
Tem os pigmentos Skin Color Blend. Estes pigmentos Skin Color Blend são pigmentos que depois vão dar uma cobertura e uma tez uniforme a toda a pele. E tem camomila para suavizar e manter a pele mais suave durante todo o dia. A Hydra Matte é a mesma coisa da Hydra, só que é para peles mistas e oleosas e tem um acabamento mate. Ou seja, pessoas que têm pele oleosa, por norma, têm a pele sempre muito mais brilhante. E esta base, este creme, neste caso este creme AZ, vai conferir um acabamento mate. Tem os mesmos benefícios com o Urban Shield, mas com o acabamento mate. Depois temos umas das bases que mais me surpreendeu, que é a Metamorphosis. Esta base Metamorphosis, como o nome dela indica, está disponível em 6 tons, pele normal oleosa, cobertura ultra elevada. Ela fornece uma cobertura muito, muito elevada. Tem um acabamento mate, mas ela chama-se Metamorphosis por uma particularidade. Ela quando sai do tubo e nós colocamos na mão, ela é em creme. Mas depois de espalhada, ela transforma-se em pó. Por isso é que tem aqui esta tecnologia meta-reative que transforma o líquido em pó. Depois tem extrato de algas marinhas que ajuda a promover então uma firmeza e uma elasticidade melhor. Tem o oil control para o controle da oleosidade. E tem estes pigmentos 3D Stretch que ajudam também a esconder e a disfarçar algumas imperfeições. Uma das coisas de vantagem nesta base também é que não requer o pó compacto, uma vez que ela já se transforma em pó, não é necessário utilizar o pó compacto. Depois temos a nossa Liquid Silk da Giordani Gold, disponível em 5 tons, para peles normais ou oleosas, com uma elevada cobertura, um acabamento semi-mate. Ela tem uns atenuadores ópticos, ou seja, ela tem não é brilhos, mas é uns componentes que ajudam dão uma ilusão óptica de uma pele mais perfeita, e tem fator de proteção 12. A nossa Master Creation da Giordani Gold, que está disponível em 7 tons, também para todos os tipos de pele, uma cobertura média. Esta é das bases que eu mais utilizo no dia a dia, pronto, quando faço maquilhagens. Confere um acabamento muito natural. Tem a tecnologia do complexo Color Correct, que proporciona uma aparência mais rejuvenescida quando disfarça linhas e poros finos. Tem o Skin Nourishment, ou seja, mantém a pele saudável e hidratada. Tem o Pollution Shield, tem aquele escudo de proteção contra a poluição. Tem uma coisa muito importante que é este sérum botânico, que ajuda a reparar a pele ajuda a reparar a pele, enquanto a peónia, o extrato de peónia, vai acabar por dar aquela nutrição extra que ela necessita. E tem fator de proteção 18, que é muito bom. Depois temos as gamas mais antigas da Giordani Gold, que ainda assim são aquelas que também vendem muito. Temos esta com fator de proteção 15, que é a nossa mineral, e ela é mineral porque ela é à base de minerais vulcânicos que protegem do envelhecimento. Estes materiais vulcânicos, estas partículas vulcânicas, são extraídas do Monte Etna. É papel normal oleosa, tem um acabamento mate muito suave e tem um fator de proteção 15. E depois temos por último a nossa base de Age Defying da Giordani, tem 5 tons, também para todo o tipo de pele, uma cobertura média, um acabamento natural
E tem aqui o extrato de trufa branca. O extrato de trufa branca, que é muito bom porque tem propriedades antioxidantes. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos a usar esta base, estamos a proteger a pele do envelhecimento. E tem um fator de proteção 8. Aqui temos um resumo do que é a nossa gama da Oriflame. A nível de bases, temos um segmento baixo, médio-baixo, que são as bases da OnColor e o BB, também da OnColor. Depois temos o segmento médio, que são as bases da Duane. E depois temos um segmento alto, que são as bases que não é assim tão alto. Aqui está alto, mas eu se calhar podia ter posto aqui médio-alto, porque não são assim tão alto, não é assim tão alto, que são as nossas bases da Giordani Gold. Eu no dia a dia, lá estou eu com o dia a dia, até parece que eu uso isto no dia a dia. Eu quando faço maquilhagem ou quando faço workshops de maquilhagem, salvo raras exceções, utilizo sempre bases da Giordani Gold, porque são aquelas bases que eu posso colocar a base e sei que fico descansado. Por exemplo, uma noiva, se há uma noiva que me pede para, ou se vou maquilhar uma noiva, a base que eu vou escolher, a não ser que não consiga um tom de pele muito idêntico ao da noiva, mas a base que eu vou escolher é de certeza uma base Jordani Gold, porque me garanto que a noiva vai ficar do princípio ao fim do dia com o mesmo aspecto, sem precisar de retocar nada. Pronto, agora tenho aqui um pequeno quiz, mas vocês não estão a meter comigo, deixa lá ver aqui. Obrigado, Janine. Foi só a Janine ainda que se meteu comigo, mais ninguém me diz nada. Ora bem, ora bem. Pronto, tenho aqui um pequeno quiz. Se tiver um subtom de pele mais frio, quais é que são os tons de base mais adequados? Os neutros. Se pretende uma base de cor de longa duração que disfarça sinais de acne ou descolorações. Aqui está mal. Se tiver um subtom de pele mais frio, o tom de base, aqui enganei-me, olha, há aqui uma gafe. São os rosados azulados. Depois, se pretende uma base de cor de longa duração que disfarça sinais de acne ou algumas descolorações, e quando falo aqui em descolorações, falo aqui também em pequenas manchas. Descoloração é em pequenas manchas, não estamos a falar de descoloração de cabelo, estamos a falar de descoloração de pele, estamos a falar de um bocadinho de manchas mais claras no rosto. Qual é que é a base mais indicada? São as bases de cobertura elevada. Se tivermos pele oleosa, que base é que temos que escolher? No caso de termos pele oleosa, temos que escolher sempre uma base que seja matificante. Lembrem-se disto, se tiverem pele oleosa ou com tendência a oleosa, escolham sempre uma base que seja mais matificante. Depois, devemos usar sempre a mesma base de cor? Falso. Não devemos usar sempre a mesma base de cor, porque como disse há pouco, nós temos necessidades diferentes e cores diferentes no verão e no inverno. Então, no verão estamos mais escuros, temos que usar um tom um bocadinho mais escuro. No inverno estamos um bocadinho mais claros, temos que usar um tom de base um bocadinho mais claro. Qual é que é o primeiro passo na aplicação da base? Ou seja, antes de aplicarmos a base, qual é que é o primeiro passo? O primeiro passo antes de aplicarmos a base é sempre limpar a pele. Muito, muito fundamental limpar a pele. Limpar a pele, remover todas as células mortas, toda a sujidade que temos na pele, fazer, seguir à limpeza os cuidados do rosto e então colocar a base. Quantas vezes devemos lavar os acessórios de maquilhagem? Há quem lave uma vez por ano,
há quem lave 2 vezes por mês. Eu aconselho a lavarem uma vez por semana. Isto para quê? Para evitar que eles acumulem seca, base, no, por exemplo, nas cerdas, ou que acumulem algumas células mortas que a própria pincel vai captando quando estamos a espalhar a base. Qual é que, depois, dentro da gama da Oriflame, nós temos uma base que tem uma duração de 30 horas. E isto são testes de consumidor. E quando, estas 30 horas foram testes de consumidor. E os testes de consumidor eu explico, foram escolheram não sei quantas senhoras, deram-lhes a base e fizeram testes com elas a usarem a base. Não foram testes de laboratório, foram testes de consumidor. Ora bem, a base que a Oriflame tem, que dura 30 horas, é a nossa Everlasting Sync da Duane. Depois, qual é que tem a tecnologia Skin Response? Ou seja, aquela que se adapta tanto ao ambiente, pronto, seja ele mais seco, seja ele mais úmido, é a mesma e também a Everlasting Sync. Ora bem, espero que tenham gostado. Eu vou prometer continuar a fazer, vou prometer, não, prometo continuar a fazer estes diretos sobre os produtos da Oriflame. Aqui têm os meus contactos, alguma dúvida que tenham, ou liguem-me, ou têm o meu Facebook, têm o meu e-mail, entrem em contacto comigo que estarei cá para vos ajudar em alguma dúvida, não só neste caso ao nível das bases, mas como seja ao nível dos cuidados do rosto, como da maquilhagem. Digam de suas justiças, não tenham problemas em entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado e até à próxima, até a um novo vídeo, ok? Fiquem bem, já sabem, protejam-se, saiam de casa ao indispensável e vão vendo os meus vídeos, pelo menos estão entretidos, ou não. Fiquem bem.